Oi, tudo bem? Dessa vez eu vou falar aqui sobre esse instrumento que eu achei no AliExpress, achei interessante e resolvi pedir para comprovar se realmente é bom. Ele tem um preço acessível e me pareceu bem interessante, pelo que estava na descrição dele. Ele veio meio que para complementar esse outro equipamento aqui, que já está bem popular. Ele testa vários tipos de componentes, você já deve conhecer. E vai até algumas dicas aqui de melhorias, que é colocar um botão liga-desliga, que vai evitar a sua surpresa de apertar o botão start e a bateria está descarregada, né? Porque o microcontrolador ele vai ficar o tempo todo ligado, esperando o botão start ser acionado. A única coisa, na verdade, que é desligada é o LCD, então evita o consumo e com isso a bateria dura mais. É claro que tem que dar recarga de vez em quando, mas isso daqui vai prolongar mais o tempo da bateria. Outra coisa também é quando você coloca componente em curto, você não sabe, você colocou lá o componente, está em curto nos 3 terminais, principalmente MOSFET, que acontece bastante isso, o aparelho começa a fazer uma autocalibração. E você não tendo um botão de desligar, ele vai essa autocalibração até o final, né? Então isso acaba sendo inconveniente também. Com o botão você desliga no meio do processo, sem problema. É só não esperar muito essa autocalibração correr, porque vai enchendo uma barrinha. Você desliga antes. Viu que está em curto? Já desliga, já tira o componente, já sabe que ele está ruim. E você pode ter reparado aqui, já que eu coloquei esses 3 bornes, que é o mesmo dos 3 pinos aqui. Inclusive usei as mesmas cores, vermelho, amarelo e azul, né, para poder conectar ponteiras mesmo, de prova e garra jacaré. Dependendo do componente, ele é grande, né, então é melhor com garra jacaré. Então isso aqui são as melhorias. Coloquei um pezinho aqui também, para deixar ele de pezinho aqui, ó, fica mais fácil de usar. E por que eu complemento esse outro aqui? Ele vai testar tensão de isolamento do componente, isolamento de tensão, até quanto de tensão o componente suporta de isolação. Então, por isso que ele tem aqui nesse potenciômetro a gente controla uma alta gama aqui de tensões, que vai de 110 volts a 2.600, tá? A corrente de 250 microamperes até 3,4 miliamperes. Isso daqui é a tensão da bateria interna e aqui alguns componentes que ele testa, tá? No momento, essa maquininha acabou de chegar, então eu estou testando com capacitores. E hoje eu vou mostrar alguns pontos interessantes, tá? Então, aqui ela tem um botão de liga-desliga embaixo, então já não é necessário colocar igual eu coloquei nesse. A amostragem dele é por display de 7 segmentos, de 4 dígitos, por causa dos 4 dígitos da tensão. Apesar de ele mostrar 2.600 no máximo, ele vai até uns 2.700. Isso pode variar, né, de aparelho em aparelho. E aqui a gente tem o controle da corrente também, que vai até no máximo 3,4 miliamperes. Mas eu não recomendo, né, se você for usar, dependendo da tensão que você for colocar, isso daqui já é uma alta corrente para esse tanto de tensão que vai ser injetado, né? É a hora que você aperta o botão de start, acende o LED indicador, então você sabe que tem energia fluindo aqui. Ela só funciona enquanto está apertando start. Evita de segurar nas garras jacarés enquanto aperta start, porque você vai poder levar um susto. E o carregamento da bateria é por USB-C. Vai acender um LEDzinho aqui também indicando a carga da bateria. Só que tem alguns modelos que não vêm com bateria interna. Esse que eu pedi tem a bateria interna. Então presta atenção nisso quando você for pedir. Mas qual é o modelo, né? Eu não sei. A única coisa que está escrita é Emeco ou Emeco, não sei como é que pronuncia. E não tem mais nada, tá? Indicando modelo. Nem o nome dessa máquina não tem. Então é essa máquina aqui, que é um medidor de tensão. A única coisa que tem aqui é um código de barra.
E22238R. Não sei se isso muda de máquina para máquina também. E eu nem lembro também como que eu pesquisei lá no AliExpress. Eu acho que foi sugestão. Você vai pesquisando lá, vai entrando coisa e caiu nessa maquininha. E eu achei interessante e já fiz o pedido, então eu não sei nem como te dizer para pesquisar. Mas se você encontrar algo parecido com isso aqui, que mede essa faixa de tensão, tem essas especificações, então vai ser essa mesma aqui do teste que eu vou fazer. Como chegou recentemente, eu fiz o teste com capacitor, então eu vou mostrar os resultados, porque calhou de eu estar consertando uma fonte de televisão e usar esses tipos de capacitores aqui. A marcação neles é de 102, que é 1000 picofarads, ou seja, 1 nanofarad, né, por 1 kV, que é 1000 volts. Então, tem dois aqui, esse daqui foi os que eu pedi vários, né, mas eu separei só esses dois. Eu não tinha aqui, então também acabou de chegar. Vou acender aqui para a gente poder ver. Nesse maiorzinho dá para ver bem, mas no menor ele é meio apagado mesmo. Mas tá lá 102 por 1 kV. Tá? Esse daqui, mesmo que eu pegar outro, vai estar tudo igual assim, meio apagado. Só que eu já fiz os testes e tá certinho. Mesmo esse aqui sendo menor, não é falso não, passou nos testes, tanto de capacitância quanto de tensão. Então, aí que tá. Até antes dessa maquininha chegar, eu só conseguia medir a capacitância deles. Aí, como chegou essa maquininha, eu comecei a fazer os testes. E aí, eu já vou te dando algumas dicas que para capacitor, evita de colocar uma tensão muito acima do que ele aguenta. Aqui vai até 2600, então eu já fiz alguns testes e sacrifiquei alguns para poder ver o que acontecia. Esse menorzinho aqui, ele tem uma característica bem interessante que vai ser boa para exemplo, tá? Presta atenção aí, vai acompanhando o vídeo. Esses daqui, ó, eu coloquei com 2700 volts, mesmo com uma corrente bem pouquinha aqui no mínimo, eles se danificaram. Os três se danificaram, tá? Então o jeito certo para fazer a medição é não passar muito do 1000, porque a gente já sabe que a tolerância dele é 1000. A não ser que não soubesse, aí você vai subindo pouco a pouco e você vai ver do que você precisa. Se você é técnico, você já vai saber qual é o tipo de tensão que você vai ter naquele ponto e quanto que o capacitor vai precisar suportar. Então, a gente coloca um pouquinho acima, entre 1000 e 1400, vai dar uns 1200. Aí a gente coloca o capacitor em prova, garrinha jacaré preta, garrinha jacaré vermelha. E, olha lá, 1209, passou dos 1000, beleza, passou no teste, não precisa nem ficar segurando muito tempo. Então, esse daqui tá bom, tanto em capacitância quanto em tensão aqui dos 1000 volts. Vamos dar mais uma conferida aqui na capacitância. Aí, 1089. Então o teste ficou completo, porque as duas especificações principais dele, né? Capacitância e tensão. Vamos ver já a capacitância desse, para já fazer o serviço completo aqui. Beleza. 957 picofarads, tá dentro. E de tensão, vamos lá, garra jacaré num terminal e no outro. Evita deixar muito perto também, tá? Porque senão acaba dando fuga e aí você vai confundir com a capacidade de isolação. E olha lá, 1200, passou dos 1000, tá aprovado. Se eu colocar aqui para 2000, ele estraga na hora, tá? E eu vou comprovar isso aqui agora, mostrando nesses daqui, que foi o que eu estraguei já, né? Então, o que acontece?
Pode ver que eu nem vou mexer ali na tensão, tá nos 1200 ainda, mas vamos ver agora quanto que dá. 90, caiu bastante, já não suporta mais acima de 1000, ou pelo menos os 1000 da especificação, então ele já foi condenado, tá? Esse outro, olha lá, 150, ou seja, rompeu lá a barreira do isolamento de tensão interna e danificou. E para curiosidade, vamos ver de capacitância quanto que dá. Antes de encaixar lá, como é capacitor e a gente injetou tensão, então descarrega. Bom, isso daqui é bem polêmico, né? Fazer isso daqui, encostar um terminal no outro, vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas é prático, inclusive os capacitores aqui já estão estragados mesmo, então nem tem tanto problema. Mas vamos fazer assim, descarregou o capacitor, encaixa aqui e vamos ver. Olha só que interessante, já não é mais um capacitor, virou um resistor de 5 mega. Então esse daqui foi pro saco mesmo, não tem mais condições de usar ele. Esse outro aqui, vamos ver quanto de capacitância ele vai apresentar. Pronto. Olha lá, 2 mega, 2,6 mega. Então virou resistor. É lixo, né? Já não dá para ser usado mais. Então, esse daqui é o mais interessante, tá? Esse daqui eu vou pedir para você prestar atenção, porque olha que interessante. Eu vou descarregar aqui para evitar qualquer coisa, eu não lembro se eu carreguei ele antes. E vamos medir ele primeiro, antes de qualquer coisa. ,928 pico. Digamos que não está muito legal na tolerância aqui dos 1 nano, né, ou 1000 pico. Mas até daria para usar ainda, né? Agora, quando a gente medir a tensão, aí vem a surpresa, porque ele já não está suportando os 1000 volts. Olha só que interessante. 120 e poucos. Ou seja, ele já rompeu a estrutura lá do isolamento de tensão interna e ele não suporta mais os 1000 volts. Então, o que que aconteceria encaixar esse daqui lá na fonte, né? Você já faz uma ideia. Ia explodir MOSFET, diodo, ia tudo para o saco ali, aquela parte da alta tensão do PFC. Né? Então, esse daqui é um diodo, esse daqui é um capacitor muito perigoso e que, de repente, pode vir num lote mesmo. Então, por isso que eu achei importante fazer esse vídeo também. Assim que chegar algum lote de componentes, então medir, né, para ver se realmente tem o isolamento, porque senão o prejuízo vai sair bem maior. Um capacitorzinho desse aqui ligado lá vai levar toda a fonte embora ali, a parte da alta tensão. Tá bom? Então essa daqui é a minha dica para esse vídeo. Aí se você gostou, dá um joinha aí, né? E vai acompanhando aí que assim que eu tiver mais novidades eu vou postando o vídeo. Tá bom? Falou, abraço, até mais. Tchau, tchau.